galera! Professor Fábio Araújo, mais uma vez, professor de Física do QG do Enem, para mais uma aula de termologia para ti. Vamos lá? Vamos continuar nossa sequência de termologia? Bacana! Hoje nós vamos ver um assunto bem legal chamado calorimetria. Repara que toda vez eu digo que o assunto é legal, né? Pois é porque física é uma matéria legal, física é uma matéria fácil, é uma matéria tranquila. Você não acha? Claro que acha. Claro que acha. Você está no Física do Zero. É claro que você acha muito fácil. Vamos lá? Vamos começar? Vamos começar hoje pela magia da calorimetria. Até rimou. Vamos nessa? Vem comigo. Vem para o slide. Nós vamos começar pela introdução. Vou ver de novo com você o conceito de calor e temperatura. Ah, mas prof, eu já estou enjoado desse conceito. Isso eu já sei. Eu sei que você já sabe, eu sei. Mas mesmo assim, vamos ver de novo esses conceitos. Tudo bem? Vamos lá. Calor. O que é calor? Vamos ver de novo. Nós já vimos, vamos ver de novo. Calor nada mais é, vou só colocar aqui a canetinha. Calor é energia. A palavra-chave de calor, energia. Energia em trânsito, pelo amor de Deus, não vai esquecer isso. Calor nada mais é do que energia em trânsito, energia fluindo, energia passando de um corpo para outro. Desde que entre esses corpos exista uma diferença de temperatura. A condição para que haja calor é que eu tenho que ter no mínimo dois corpos com temperaturas diferentes. Perceba, corpo A e corpo B. O corpo A é quente, o corpo B é frio. Eu posso dizer que o corpo A tem mais calor que o corpo B? Claro que não, né, meu amigo? Claro que não. Mas eu posso dizer que o A tem mais energia térmica. Como o A tem mais energia térmica, ele perde parte da sua energia para o B. Então, o A perde energia e o B ganha. O B ganha essa energia. Tudo bem? Se o A perde energia, então ele fica com menos energia e o B fica com mais energia. Se o A perde energia, fica com menos, as moléculas do ar tendem a vibrar menos. Ah, prof, me lembro de alguma coisa assim mesmo. Então, se as moléculas vibram menos, eu posso dizer que a temperatura diminuiu? Claro que sim. O B, em compensação, o B ganhou energia. Então, moléculas vibram mais. Então, a tendência é aumentar a temperatura dele. Aumentar a energia, molécula vibra mais, aumenta a temperatura. Temperatura. Conceito de temperatura. Temperatura é a grandeza que caracteriza o estado térmico do sistema. É a temperatura que vai te dizer se as moléculas desse corpo estão vibrando mais, se elas estão vibrando menos. Você entendeu? Então, na verdade, o calor é uma coisa, a temperatura é outra. Tá bom? Me acompanhe aqui na ideia. A temperatura, ela vai medir o estado térmico, o quanto as moléculas que constituem um corpo estão vibrando mais ou estão vibrando menos. Já o calor, ele mede a energia térmica que um corpo tem em movimento, em trânsito, fluindo de um lado para o outro. Tudo bem? Bacana, legal. Bora passar aqui, ó. Acompanha. Eu posso colocar aqui nesse meu desenhinho, acompanha aí, no teu material, na tua tela. Eu tenho o recipiente 1 e o recipiente 2. Se você reparar bem, pelo desenhinho você consegue perceber, as moléculas do recipiente 2, elas estão mais agitadas. Se elas estão mais agitadas, eu posso dizer que ela tem maior temperatura. Já as moléculas do 1 estão menos agitadas, então ela tem menor temperatura. Tá bom? Então, maior agitação, maior temperatura. Menor agitação, menor temperatura. Tudo bem? Está acompanhando direitinho aí? Ótimo. Bora ver como é que isso cai, ou como já caiu, numa prova de vestibular. Olha essa questão do Enem. Segunda aplicação de 2016. Acompanha comigo na leitura. Nos dias frios, é comum ouvir a expressão como esta roupa é quentinha. Ai! Então vamos lá. Ou então, fecha a janela para o frio não entrar. Conceito equivocado, né? Vamos já entender. As expressões do senso comum utilizadas estão em desacordo com o conceito de calor da termodinâmica. A roupa não é quentinha e muito menos o frio não entra. Na verdade, vem para mim,
Ouça o que eu vou lhe falar. A palavra frio, fisicamente, a palavra frio, ela não existe, entendeu? Não, não existe. O que é o frio? O frio nada mais é do que a ausência de calor. Você diz que você está com frio quando você está perdendo calor. Ei, olha para mim. Perder calor é perder energia. É claro que sim. Se você perde calor, você está perdendo energia. Se você ganha calor, você está ganhando energia. Tá entendendo direitinho? Calor é energia. Então você diz, essa roupa está quentinha, mas a roupa, entenda bem, a roupa ela não é um aquecedor, a roupa não te aquece. O frio não sai, o frio não entra. O que você pode ganhar ou perder é energia térmica, é calor e não frio. Entendeu direitinho? Bacana. Bora para as alternativas então. A utilização da expressão roupa é quentinha e para o frio não entrar é inadequada, pois, olha lá, alternativa. A roupa absorve a temperatura do corpo. Não, para com isso, né? Roupa não. O que a roupa faz? A roupa é um isolante térmico. A roupa evita com que você troque calor com o meio. Tudo bem? A roupa evita a troca de calor com o meio. Ela é um isolante térmico, então, tá fora. B. A roupa não fornece calor por ser um isolante térmico. E o frio não entra pela janela, pois é a temperatura da sala que sai por ela. Começou bem, mas no final atropelou tudo. É a temperatura da sala que sai por ela? Não, pare com isso. A roupa não é uma fonte de temperatura. E o ar e o frio não pode entrar pela janela, pois o calor está contido na sala. Não, o calor não pode estar contido no corpo, porque um corpo não possui calor. Você entendeu? Calor é energia térmica em trânsito. Então o corpo não pode possuir o calor. Calor não está contido num corpo. Legal, tá certo. Sendo uma forma de energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Legal, resposta correta, letra D de docinho. Você que marcou a letra D, bacana, fico feliz, você acertou. E é isso mesmo. Calor é energia térmica em trânsito. Você está entendendo direitinho? Ou você ganha calor ou você perde calor. Tá legal? Fica acompanhando aí com a gente. Agora, um corpo ele pode ganhar ou perder calor, e esse calor ele vai fluir, por exemplo, por um meio, não necessariamente, tá? Eu posso ter também propagação de calor pelo vácuo. Estudamos isso na aula anterior, lembra? Processos de propagação de calor. Condução, principalmente no sólido. Convecção, líquidos ou gases. Ou irradiação, ondas eletromagnéticas, que podem se propagar pelo sólido, pelo líquido, pelo gás e pelo estado gasoso. E pelo vácuo. Tudo bem? Bacana, legal. Mas eu vou classificar os corpos de duas maneiras. Ou eles são condutores térmicos, ou são isolantes térmicos. Tá legal? Acompanha, olha para o teu slide. A placa de aço e a placa de madeira. Você percebe que a placa de aço, o calor ele flui mais fácil. Já falamos isso, eu estou relembrando, porque eu preciso disso para a aula de hoje. Então, a placa de aço, o calor flui mais facilmente. Então, dizemos que o aço ele é um condutor térmico. Já a placa de madeira, ela também conduz, mas conduz com dificuldade. Tem um menor fluxo de calor. Então, dizemos que ela é um isolante. Um isolante térmico e um condutor térmico. Não te esquece, pelo amor de Deus, um condutor térmico é aquele em que o calor ele flui facilmente. O isolante, ele também flui, mas porém, né, ele vai fluir com menor intensidade. Tudo bem? Bacana, bacana, bacana. Vamos seguir. Olha essa questão. Enem também 2016. Eu te aconselho agora a dar um pausezinho, lê a questão, tenta resolver e depois aperta no play e aí veja se você acertou. Vamos nessa? Já apertou no pause, já voltou com certeza. Vamos lá. Num experimento, um professor deixa duas bandejas de mesma massa, uma de plástico e outra de alumínio, sobre a mesa do laboratório. Para um pouquinho. Uma de plástico e a outra de alumínio. No seu dia a dia, você já consegue perceber o que vai acontecer. O plástico, ele é um isolante.
isolante térmico. Já o alumínio, eu sei que ele é um condutor térmico. Então, como o alumínio é um condutor, ele conduz melhor o calor do que o plástico. Tá, entendi. Então, vamos lá. Sobre a mesa do laboratório. Algumas horas depois, ele pede aos alunos que avaliem a temperatura das duas bandejas, usando para isso o tato. Vem para mim, olha para mim rapidinho. Presta atenção, o tato, você consegue medir a temperatura do corpo pelo tato? Não. O tato ele não dá a noção precisa de temperatura, ele te dá uma sensação. Você consegue pegar e perceber se está quente ou se está frio. Mas isso é relativo, isso depende de pessoa para pessoa. Já aconteceu de você estar no ambiente, tá? No ambiente, em equilíbrio térmico com o ambiente. E sentir frio, entre aspas, né? Sentir frio, mas a outra pessoa dizer, nossa, como está calor? Pois é, o tato, a noção fisiológica, ela não pode ser parâmetro de medida exata de temperatura. Para isso existe um aparelho chamado termômetro. Tudo bem? Só um ateno aí. Nesse caso, foi só um experimento. A ideia do professor era que o aluno tivesse a sensação térmica. Tá legal? Vamos voltar para a questão. Acompanha de novo. Seus alunos afirmam, categoricamente, que a bandeja de alumínio encontra-se numa temperatura mais baixa. Intrigado, ele propõe uma segunda atividade, em que coloca um cubo de gelo sobre cada uma das bandejas, que estão em equilíbrio térmico com o ambiente. E os questiona em qual delas a taxa de derretimento do gelo será maior. Bom, será que a bandeja de alumínio estava mais fria mesmo? Não, porque, vem comigo de novo, porque se ele colocou a bandeja de plástico e a bandeja de alumínio no mesmo ambiente, e deixou pelo mesmo intervalo de tempo, então elas entraram em equilíbrio térmico com o ambiente. A sensação térmica é a mesma. Faça um experimento aí na sua casa, ou onde você esteja, não importa onde. Experimenta pegar com a mão direita em um local que tenha madeira, por exemplo. E com a mão esquerda, você experimenta pegar num local que tenha um ferro, por exemplo. Ou então vai lá, se você está no seu quarto, aí, aproveite. Vai lá na sua janela, se a sua janela for de vidro, com esquadria de alumínio, pegue no vidro e pegue no alumínio. E você vai perceber que são sensações diferentes. Mas não é que o alumínio esteja mais gelado, não é que o alumínio esteja mais frio, não é que o ferro esteja mais frio que a madeira. É que o alumínio e o ferro, eles são bons condutores de calor. Então haverá uma troca de energia mais intensa no alumínio e no ferro do que na madeira e no vidro. Madeira e vidro são isolantes térmicos. Que, não te esquece, isolante térmico, ele deixa o calor fluir também, mas com dificuldade, não é com tanta facilidade. Ok? E aí, o que você marcou como resposta? Vamos ver? O aluno que responder corretamente o questionamento do professor dirá que o derretimento ocorrerá, letra A, vamos ver, mais rapidamente na bandeja de alumínio. Sim, pois ela tem maior condutividade térmica que o plástico. Correto, letra A de amorzinho. Claro que sim, porque se o alumínio é um condutor, haverá uma troca de energia mais intensa com o alumínio do que com o plástico. Por favor, não pense que o isolante não vai ter troca de calor. Claro que haverá, mas ela será mais intensa no alumínio. Plástico é isolante térmico, mas também troca calor com menor intensidade. Tudo bem? Fácil, né? A física, eu te disse, física é a matéria mais fácil do teu vestibular. Claro que é. E agora, então, vai ficar muito mais. Vamos continuar. Olha essa outra aí, 2017. Em dias com grandes variações de temperatura, um fenômeno curioso pode ocorrer em alguns copos de vidro. Eles racham, quebram ou explodem. Mas aqui também é exagero, né? Explode, tudo bem. Sem nenhum impacto ou queda. Com base nas propriedades térmicas do vidro, utilizadas na fabricação do copo, uma explicação para esse fenômeno é, vem para mim, aqui tem um pouquinho polêmico. Algumas pessoas classificam o vidro como um líquido de alta viscosidade, mas por favor, não é bem assim não, tá? O vidro ele não é um líquido,
tudo bem? Ele não é um líquido. Ele tem viscosidade, sim, ele escoa, sim, com muita dificuldade, é bem verdade, mas ele não é um líquido. O vidro ele é um sólido amorfo. Existem 12 formas cristalinas para sólido, tudo bem? O vidro ele é um sólido amorfo. Eu te aconselho a dar um pausezinho aí, dar um pause no seu vídeo, abra uma janela, se for o caso, e procure lá o que é um sólido amorfo. Te aconselho, é legal a gente pesquisar, entendeu? É legal pesquisar, ainda mais nesse período de vestibular, é bacana a gente fazer pesquisas assim. Então, vai lá, procura um que é um sólido amorfo. Bacana, entendeu? Legal? Volta para cá. Tá legal? Beleza. Então, retomando a ideia. O líquido é um sólido amorfo. Então, o que vai acontecer? Ele vai ter, na verdade, uma diferença em condutividade dele. Partes dele vão conduzir calor de maneiras diferentes. Doido isso, né? Doido isso. Isso quer dizer assim, até mesmo a dilatação dele é uma dilatação desigual. Se você coloca, por exemplo, café quente num vidro comum, a base do vidro vai dilatar mais rápido e primeiro do que a parte de cima do vidro. Por isso é que ele racha, por isso é que ele quebra, por ter uma dilatação desigual. Além de ter uma dilatação desigual, ele vai ter também uma baixa condutividade. Ele vai conduzir, mas vai conduzir com dificuldade o calor. Tá legal? Vem para cá então. O que a gente marcaria como resposta? Vamos fazer de baixo para cima? Alto ponto de fusão. Não, o que é a fusão? Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. O vidro não vai se fundir, ele não vai se liquefazer. Então, letra E e letra D está fora. Um alto calor específico. O calor específico eu vou falar daqui a pouquinho para ti. Tá? Mas o calor específico ele vai dizer para você qual é a substância que vai demorar mais para esquentar ou vai demorar menos para esquentar. Então, está fora. O vidro tem alta condutividade térmica? Não, acabei de falar. Na verdade, o vidro ele tem baixa condutividade térmica, correto também a letra A de amorzinho. Legal. Então, olha só, o vidro ele vai quebrar, por quê? Ele quebra quando você coloca algo muito quente ou muito frio também. Porque dois motivos, ele tem baixa condutividade térmica e sofre uma dilatação desigual. E essa dilatação desigual, ela é gerada pelo fato do vidro ser um sólido amorfo. Tudo bem? Bacana. Legal, bora continuar. Vamos continuar e agora nós vamos entrar na calorimetria propriamente dita. Acompanha no teu slide. A calorimetria é a parte da física que estuda o calor, as trocas de calor, os calorímetros e a propagação de calor. A propagação de calor nós vimos na aula passada, tá bom? Então, se você não lembra, te aconselho a dar um pause de novo, vai lá, assiste a aula de propagação de calor e volta para cá. Calorímetros são aparelhos usados para realizar as experiências que nós vamos usar. Então, são aparelhos que evitam fazer troca de calor com o meio externo. Ou seja, o calor fica só ali dentro do sistema. Tudo bem? E o calor, calor, nós já aprendemos, é uma forma de energia. Tá legal? Nós vamos trabalhar com as formas de calor das mais variadas possível. Mas, antes disso, vamos ter a ideia do que são esses dois tipos de calor. As formas de calor possível. Nós vamos ter o calor sensível e o calor latente. Você está lembrado disso? O calor sensível é aquele calor relacionado à variação de temperatura do corpo. Já o calor latente, ele gera mudança de fase ou mudança de estado físico. Não te esquece que, vem para mim agora de novo, não te esquece que sempre que o corpo esquenta ou esfria, o estado físico dele permanece constante. Mas se ele mudar o estado físico, é a temperatura que se mantém constante. Prof, para isso eu entendi, prof, que o meu cérebro, ele bugou agora. Calma, não é cérebro, é cérebro. Ok? Repeat after me. Cérebro. Vai errar de novo, hein? Então tá, olha só. Professor, não entendi não. Como assim já? Não entendi. Quer dizer, então, quando derrete não esquenta? Quando esquenta não derrete? Como? Olha só, presta atenção. O calor sensível e o calor latente obrigatoriamente ocorrem separadamente. Tá, prof, mas quem ocorre primeiro? Não tem essa. Quem ocorre primeiro?
Isso depende do estado de agregação do corpo, das moléculas do corpo. E você pode ter primeiro um calor sensível, depois um latente. Ou primeiro o latente, depois o sensível. Está sacando a ideia? Então, na verdade, cara, só que é sempre separadamente, tá bom? Ou você vai ter o sensível, ou vai ter o latente. Os dois ao mesmo tempo não vai rolar. Então, quando o corpo esquentar ou esfriar, o estado físico dele não muda. Mas quando mudar o estado físico, é a temperatura que não muda. Show de bola? Vamos nessa. Como o calor é energia, acompanha no teu slide, hein? Como o calor é energia, eu vou usar para o calor a mesma unidade de energia. Que no SI, você está lembrado, significa, vamos colocar aqui para a gente não esquecer, significa Sistema Internacional. Sistema Internacional de Unidade. No SI, você tem aí a unidade Joule. Já a unidade prática, também chamada de unidade usual, porque a que nós utilizamos é a caloria. Então, vamos trabalhar com a unidade Joule e com a unidade caloria. E, prof, eu posso converter uma na outra? Claro! Uma caloria vale aproximadamente 4,18 joules. Cuidado, porque algumas questões dizem que uma caloria é 4 joules. Outras questões dizem que uma caloria vale 4,2 joules. Ai, prof, eu tenho que decorar tudo isso? Não, meu filho, para com isso. Olha só. Uma caloria, 4,18 joules. Esse é o padrão. Qualquer outro valor que te derem, não te preocupa. A questão vai ter que te falar. Se a questão não falar nada, você tem que usar 4,18. Lembrando ainda que uma quilocaloria vale 1.000 calorias. É porque esse K é um múltiplo. Múltiplo. Tudo bem? Ele é um múltiplo e ele vale 1.000. Ele é um múltiplo e ele vale 1.000. Então, quando se fala em 1 quilocaloria, 1.000 calorias. Vem para mim. 1 quilômetro, quilômetro é 1.000 metros. 1 quilolitro, 1.000 litros. 1 quilograma, 1.000 gramas. Entendeu? O quilo vale 1.000. Todo quilo vale 1.000. Tudo bem? Legal. Continua. 2 conceitos importantíssimos. O primeiro é de capacidade térmica. Eu quero que você entenda, primeiramente, que a capacidade térmica, ela depende do corpo. Ela depende do corpo, ela depende da substância que constitui o corpo. Ela depende da massa desse corpo. Você entendeu? Como assim, prof? Vamos imaginar uma substância qualquer, tá? Sem forma, disforme, sem forma nenhuma. Aí eu levo a uma fonte térmica, coloco uma fonte térmica. Para eu verificar a temperatura precisa desse corpo, eu uso um termômetro. Forneço 100 calorias a esse corpo e percebo que esse termômetro aumenta a temperatura. Ah, ele esquenta, né, prof? Entendi. Esquenta por causa do fogo, né, profinho? Ah, isso é tão fácil, aprendi tudinho. É verdade. Agora você vai pegar essa mesma substância, por exemplo, só que de tamanho maior. Ok? Vai pegar a mesma fonte térmica, fornecendo a mesma quantidade de energia e usar o mesmo termômetro. Vem para mim, olha para mim agora. Será que ele vai atingir a mesma temperatura? Eu vou te fazer uma pergunta, eu quero que você me responda, que eu quero te ouvir daqui. Imagina a situação, você pega 2 panelas, uma panela pequena e uma panela grande, e enche as 2 panelas com água. Então a panela pequena, a panela grande. Aquela panelinha de fazer arroz, né? Que você usa uma panela menor, e aquelas panelas grandes de fazer aqueles sopões, tá? Pelo Brasil afora, né? Aqueles grandes sopões. Então, aqueles caldeirões. Aí você enche as 2 com água, mesma substância. Leva os 2 ao fogo, a mesma fonte térmica. E aí eu te pergunto, em qual das 2 panelas a água vai ferver? Na panela pequena ou na panela grande? Hein? Fala pra mim. Em qual das 2 panelas a água vai ferver, DJ? Em qual das 2 panelas a água ferve? Oh, meu Deus, ele falou pequena. Oh, pequeno sapeca. A pequena vai ferver? Vai. E a grande também, doido. As 2 a água ferve. A água não ferve na panela grande, DJ.
Ferve, ferve. Agora ele falou que ferve. Esse menino, ele não está no Física do Zero. Ele não... Mas você que está assistindo, você está arrebentando, eu tenho que dizer, você acertou. As duas panelas, a água ferve. Porém, há um caso diferente. E é diferente mesmo, porque na verdade, a panela pequena, a água ferve mais rápido. As duas a água ferve, só que na pequena a água ferve mais rápido. Já na panela grande a água também ferve, mas demora mais para ferver. Você está entendendo? Eu morro de curiosidade, prof. Mas por que já na panela pequena a água ferve mais rápido e na panela grande a água demora mais para ferver? Vem para cá que eu vou te mostrar. Repara que o corpo maior, a temperatura aumenta, mas no mesmo intervalo de tempo, ela atinge uma temperatura menor. Se você reparar bem, ó, aqui, ó, titio tá ligando, tá vendo? Uma temperatura menor. Veja, é lógico que esse corpo grande vai atingir a mesma temperatura do pequeno, mas vai demorar mais. Por quê, prof? Fala, tô curioso. É porque é o seguinte, esse corpo grande, esse corpo maior, tem mais matéria, tem mais moléculas, então demora mais para que todas essas moléculas passem a ter o mesmo estado vibracional, vibrem com a mesma intensidade e atinjam, então, portanto, a mesma temperatura. Você entendeu, então, minha filha? O que acontece é que essa propriedade física é chamada de capacidade térmica. A capacidade térmica, que é representado pela letra Czão, C maiúsculo, Czão. Deixa eu só ajeitar esse C que ficou feio. Então, olha só, é representado por Czão, ficou feio também, mas vai ficar assim mesmo. Representa a quantidade de calor trocada com o sistema, quantidade de calor trocado com o sistema. Deixa eu só passar para o outro lado aqui, ó. Passar para cá, tá? Então, capacidade térmica representa a quantidade de calor trocada com o sistema, para que este corpo sofra uma variação de temperatura de pelo menos 1 grau Celsius. Entenda bem para mim, olha para mim. A capacidade térmica, ela representa a quantidade de calor que você tem que trocar com o corpo, ou fornecer ou retirar, para que esse corpo sofra uma variação de temperatura de pelo menos 1 grau Celsius. Pelo menos 1 grau Celsius. Ou para mais, ou para menos. Para mais quando eu fornecer calor, para menos quando eu retirar esse calor. Tudo bem? Show de bola? Bacana. Unidades usuais. Olha, vem para cá. Te acompanha aí no teu slide. O calor, unidade usual, é dado em calorias. A temperatura, unidade usual, é dada em graus Celsius. Tá legal? Bom, se capacidade térmica é calor sobre ΔT, qual seria a unidade de capacidade térmica, então? Seria caloria por grau Celsius. Muito cuidado, porque a capacidade térmica ela depende da massa. Então eu posso dizer o seguinte, quanto maior a massa do corpo, maior vai ser a capacidade térmica dele. Quanto menor a massa do corpo, eu posso dizer que é menor a capacidade térmica dele. Então, quanto mais massa ele tiver, maior vai ser a capacidade de armazenar energia. Mais energia eu vou precisar para ele poder variar a temperatura. Maior massa, maior capacidade térmica. Apesar de, na capacidade térmica, na equação, repara, não aparece a massa. Ok? Não aparece a massa. Vamos continuar? Te falei do conceito de capacidade térmica. Bora ver o calor específico? Cuidado, vamos relembrar isso aqui, antes de passar para o calor específico. Capacidade térmica depende da massa, ok? Ela é uma característica do corpo, não da substância, é do corpo. Quem caracteriza a substância? Se é ferro, se é cobre, se é ouro, se é água, é o calor específico. Tá? Acompanha no teu slide, é o calor específico. O calor específico, veja bem aí, ó. Eu pego uma panela, e dentro da panela eu coloco água. E levo a fonte térmica, levo ao fogo, levo, enfim, a um fogareiro. Quem vai esquentar primeiro? Vem para mim, vem para mim, vem para mim, vem para mim. Quem esquenta primeiro, hein? A água ou a panela?
Experimenta, faz um teste, aperta no pause e aí vai lá na tua cozinha. Brincadeira, não faz isso não. Mas pega uma panela, coloca a água, leva ao fogo. Coloca uma mão direita ou esquerda, não importa. Coloca uma das mãos dentro da água e a outra mão você fica segurando na panela. E veja qual vai esquentar primeiro. Tu não vai fazer isso não, tô brincando. Para com isso. Ei, te senta aí, aqui é de graça. Ai. É claro que quem vai esquentar primeiro é a mão que está segurando o ferro. Segurando a panela. Claro. O ferro é melhor condutor do que a água. O ferro tem menor calor específico. O calor específico, cara, é uma característica da substância. Ele caracteriza a substância, não a massa. Ele não depende da massa, ele depende da substância. O ferro, por exemplo, ele esquenta mais rápido do que a água. Se você vai para a praia, vem para mim. Você que já foi para a praia. Sim, você mesmo, que agora está assistindo a aula na praia. Aí, né, esse mês aí de julho talvez, naquela praia maravilhosa, você olhando para aquele mar ao fundo, e eu ministrando aula, estou na praia junto com você, hein? Oh, quem me dera, hein? Trocar essas luzes aqui do estúdio para aquele solzão maravilhoso. Seria bom. Mas vamos lá, vamos voltar para cá. Sem devaneios. Então, imagina você na praia, você chega, você pisa na areia, aquela areia gelada, perdoe-me, de dia não está areia gelada, né? Você pisa naquela areia quente demais, fervendo, queimando a sola do seu pé, e você sai correndo e pisa na água. Quando pisa na água é um conforto. Oh, que maravilha! É muito bom pisar na água. Por quê? Porque a água está mais fria que a areia. Por quê? Já que os dois receberam a mesma quantidade de energia. Meu filho, o motivo é simples. Apresentam calores específicos diferentes. O calor específico, matematicamente falando, é representado pela letra C pequena, Czinho, C pequeno. O calor específico, ele mede a quantidade de calor que você deve fornecer para cada grama de uma substância, para que essa substância possa variar a temperatura em pelo menos 1 grau Celsius. Nota, isso aqui é uma coisa doida, cara, isso aqui é uma coisa doida da física. Nota que na equação do calor específico aparece a tal da massa. Porém, o calor específico, ele não depende da massa do corpo. Da massa do corpo. O calor específico, ele não depende da massa do corpo. Ele só depende de quê, então? Profinho? Ele só depende da substância. Ele depende da substância, é uma característica da substância. É interessante, é doido isso, mas na equação aparece a massa. Ela aparece. Qual seria a unidade de calor específico? Do calor, a unidade de calor no sistema usual é a caloria. A unidade de temperatura é grau Celsius. E a unidade de massa é o grama. Cuidado, hein? Massa agora em calorimetria vai ser dada em grama, e não em quilograma. Vai ser dado em grama. Tudo bem? Portanto, qual seria a unidade, então, de calor específico? É o calor sobre a massa ΔT. Então, seria caloria dividido por grama vezes grau Celsius. Caloria por grama grau Celsius. Essa vai ser a unidade que nós vamos trabalhar. Tudo bem? Então, o calor específico ele depende da substância. Coloquei aqui uma tabelinha. Aqui você percebe na tabelinha, por exemplo, o álcool. O álcool necessita de 0,6 calorias para que cada grama dele varie a sua temperatura em 1 grau Celsius. O alumínio precisa de 0,02 calorias para que cada grama varie a temperatura em 1 grau Celsius. O oxigênio é o mesmo praticamente do alumínio. A água, repara que a água é a substância que apresenta o maior calor específico. Vem para mim. Vem para mim antes do break, presta atenção. A água é a substância com maior calor específico. Por quê? Porque é a substância que mais demora para esquentar. Mas depois que esquenta, é também a substância que mais demora para esfriar. Quanto maior o calor específico, mais o corpo demora para esquentar,
mas depois que esquenta, ele também demora para esfriar. Só acompanhe aqui para finalizar essa ideia. Olha para cá, olha para cá. Quanto maior o calor específico, menor vai ser a variação de temperatura. Sim, meu filho, sim, minha filha, são grandezas inversamente proporcionais. Estou recapitulando. Capacidade térmica depende da massa, depende do corpo. Calor específico não depende da massa, depende da substância. Eu posso relacionar os dois? Posso sim. Sim, senhor, sim, senhora. Como é que eu faço para relacionar os dois? Olha para cá. Se eu sei que capacidade térmica, que é o Czão, é igual ao calor sobre a variação de temperatura, e eu sei que o calor específico é dado pela expressão calor sobre a massa vezes a variação de temperatura, não é difícil você perceber uma semelhança. O que é isso aqui, ó? Calor sobre variação de temperatura. Capacidade térmica. Sendo assim, e facilmente eu posso dizer que o calor específico é igual à capacidade térmica dividido pela massa. Ou ainda, se você preferir, a capacidade térmica é o calor específico multiplicado pela massa. Aqui eu consigo então relacionar calor específico com capacidade térmica. Tudo bem? Tá bacana? Legal aqui, cuidado. Aqui é capacidade térmica. E o Czinho é o calor específico. E o M é a massa da substância. Tá bacana? Legal. Agora vamos fazer o seguinte. Fica aí. Não sai daí, hein? Tem um encontro comigo. Bora pro break. Vou beber uma aguinha e já volto. Ah, está calor aqui, hein? Calor aqui? Não pode. Tá errado, né? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Beijo.